Os Estados Unidos têm o Zodíaco, que já tem vídeo aqui no canal. A Inglaterra tem o Jack Estripador, que ainda vai sair episódio dele aqui no canal. A Escócia tem o caso dos faroleiros da ilha de Eilean, que também já tem vídeo aqui no canal. E a Alemanha tem o quê? A Alemanha tem Hinterkaifeck, que é o nosso episódio de hoje. Mas, antes de ir pro episódio de hoje, olá, pessoas maravilhosas, como é que vocês estão? Aqui é a Margot e toda terça-feira, 10 horas da manhã, eu tô aqui falando de alguma coisa que eu achei interessante. Pode ser um caso criminal, como o episódio de hoje, pode ser uma teoria da conspiração, pode ser o quê? Um acontecimento histórico. Como diz o ditado, né? Quem se define se limita e eu me interesso por um monte de coisa. Então, se você é uma pessoa tão curiosa como eu, por favor, se inscreva no canal e ative as notificações para você não perder nenhum episódio extra, porque dia e hora marcada, né? Nós temos. Eu quero lembrar que os episódios são multiplataformas, lançados sempre simultaneamente no YouTube e nas plataformas de áudio. E a legenda automática do YouTube tá sempre disponível e eu tô procurando um aplicativo ou um programa para colocar a legenda nos vídeos mesmo. Então, tipo, colocar aqui embaixo, assim, as legendas mesmo. Então, se alguém aí souber algum aplicativo ou programa para me indicar, por favor, comenta aí, porque a minha intenção é deixar o canal mais inclusivo possível. E é isso, então sem mais delongas, bora pro episódio de hoje. Eu acho que esse é o primeiro episódio que eu trago da Alemanha. E por que isso? Aqui na Alemanha nós temos leis muito rigorosas com questão à privacidade. E isso vem desde a Segunda Guerra Mundial, com a caça aos judeus. E se solidificou, né, durante o pós-guerra, quando o país ficou ali separado entre as partes ocidental e a parte oriental. Meu pai e meus tios foram presos várias vezes tentando atravessar o muro, por sinal. E para vocês terem uma ideia de como que a privacidade é levada a sério aqui na Alemanha, teve o caso de um fotógrafo que fotografou, veja lá, uma mulher na rua, né? A mulher estava de costas com um guarda-chuva e com um casaco de estampa de oncinha. O rosto da mulher não estava aparecendo, ela estava de costas na foto. Não dava para identificar ela, mas ela viu a foto, ela se reconheceu e processou o fotógrafo. E ela ganhou. Ela processou ele por invasão de privacidade. Então, assim, eu sou alemã, eu moro na Alemanha e eu respondo às leis da Alemanha, né? Então, por isso que eu não trago casos mais recentes aqui. Não filmo na rua e até as fotos que eu posto online, né? Eu tento não mostrar ou desfocar os rostos de terceiros e placas de carro. Então, fica a dica aí caso você venha pra Alemanha. Pra Alemanha é ótimo, né? Pra Alemanha. Porque, meu bem, Margot também é cultura, né? Você achou que tu já ia sair desse episódio aqui, o quê? Só sabendo sobre o caso de Hinterkaifeck? Não. E eu tô fazendo esse roteiro no dia 31 de março de 2021 e hoje tá completando exatamente 99 anos que esse caso aconteceu. Esse caso é um dos maiores mistérios aqui da Alemanha. Tem grupos online que tentam resolver esse caso, passam vários documentários na televisão sobre ele. Documentários esses que eu usei para fazer esse roteiro aqui. Eu até assisti alguns vídeos em português e em inglês sobre esse caso, mas eles tinham muitas informações equivocadas e ou muitas afirmações que nunca foram comprovadas. Claro que nós somos seres humanos, somos passíveis de erros, muitas coisas podem ter se perdido na tradução, principalmente do alemão, né? Foi um caso que não foi bem investigado, era uma cidade pequena, com muita fofoca rolando, e já faz quase 100 anos. E aquilo, né? Quem conta um conto, aumenta um ponto. Então, tu imagina aí quantos pontos já foram aumentados nessa história toda, né? Desses 100 anos.
Mas eu vou deixar pra falar sobre isso no final do episódio, ou no decorrer dele, e aí vocês vão entender melhor por que eu tô falando isso agora. Bom, a fazenda Hinterkaifeck ficava no estado alemão de Bayern, Baviera, em português. Para ser mais exata, a fazenda ficava a mais ou menos aí uns 80 quilômetros de Munique, entre as cidades de Ingolstadt e Schrobenhausen. Lá nessa fazenda morava a família Gruber, que era o Andreas, de 63 anos, a Xili, de 72, a Victoria Gabrielle, de 35, a Xili, de 7 e o Josef, de 2. Explicando, o Andreas e a Xili eram casados e pais da Victoria Gabrielle. A Victoria era mãe da Xili e do Josef. Para não ficar confuso, eu não vou ficar falando os nomes deles, né? Porque a neta tinha o mesmo nome da avó, não são nomes comuns em português, né? E Andreas é o nome do meu pai. E eu acho muito estranho ficar falando o nome dele nesse contexto. Então, eu só vou falar o pai, a mãe, a filha, a neta, o neto, que fica mais fácil. Hinterkaifeck pertencia à Vitória, mas quem mandava lá mesmo era o Andreas. A Victoria tinha o sobrenome Gabriel, assim como a neta, porque ela era casada com Karl Gabriel. Mas o marido dela foi para a guerra, a Primeira Guerra Mundial, e ele teria morrido lá na guerra em dezembro de 1914. Mas o corpo dele nunca foi devolvido para a família. Então, assim, vamos deixar para falar sobre o Karl mais para frente. Ela ia todo domingo para a igreja, sempre acompanhada da filha. Ela era conhecida na cidade, né, por ter uma voz muito bonita, tanto que ela cantava, né, era a principal cantora, né, do coral da igreja. O Josef, o neto, tinha 2 anos e aqui a gente está falando de 1922. Ou seja, ele não era filho do Karl. Quando a Victoria registrou o Josef, ela não declarou quem era o pai dele. E por que disso? Depois que ela ficou viúva, o pai dela proibiu que ela se casasse novamente. E isso gerou muitas teorias e muitas especulações. O Andreas, o pai, era um cara bem turrão. E era uma pessoa difícil de conviver, era muito agressivo com a esposa, chegando a bater nela várias vezes. Era conhecido da polícia da cidade, era esse tipo de pessoa, né? A família morava bem afastada e quando ele proibiu que a filha se casasse novamente, surgiram o quê, né? Muitas hipóteses. Hipóteses, fofoca, de que ele abusasse da filha e que o Josef fosse filho dele. E é aí que eu vi muitos vídeos confirmando essa informação, afirmando que ele abusava da filha e em alguns vídeos até afirmando que ele abusava da neta. Não, isso nunca foi confirmado, ele não era uma pessoa benquista, né? Tudo bem, todo mundo concorda com isso, mas isso não quer dizer que ele era um estuprador ou que ele fosse um pedófilo. Se a gente estivesse falando de um caso mais recente, dificilmente as pessoas estariam afirmando isso sem que fosse comprovado, né? A gente já viu pessoas aí sendo linchadas na rua por causa de fake news e não importa se o caso tem quase 100 anos e todo mundo já morreu na história, né? A gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala, porque a gente está falando de pessoas de verdade, né? Pessoas que realmente existiram, então a gente tem que ter uma certa responsabilidade com o que a gente está falando, né? Pode ser que isso seja verdade? Pode, não estou dizendo que não seja verdade, estou dizendo que nunca foi comprovado. Mas as únicas pessoas que sabem se é verdade ou não são a Victoria e o Andreas, e os dois já morreram, né? Então, vamos lá. Voltando a falar do Josef, porque o caso parece ser muito focado no Josef e na Victoria. Na certidão de nascimento do Josef não tinha o nome do pai, como eu disse, né? Mas tinha as iniciais LS. Agora, o significado dessas iniciais
Ninguém sabe dizer com 100% de certeza. Algumas pessoas acreditam que seja a inicial, que sejam as iniciais, né, do médico, o que não faz sentido para mim. Por que o médico usaria as iniciais na certidão de nascimento ou por que teria o nome do médico na certidão de nascimento? Mas enfim. Mas há quem acredite que, na verdade, LS signifique Lawrence Schlittenbauer. Esse era o vizinho da família. A gente vai falar dele mais pra frente, mas também rolava o boato de que, depois que a mulher dele morreu, em 1918, ele teria começado a ter um caso com a Victoria. Ele teria até a intenção de se casar com ela, porque ele já tinha filhos também e tudo mais. Mas o pai dela, né, tinha proibido que ela se casasse de novo. Então, né, não sabemos. No final de agosto de 1921, uns 6 meses antes do caso, a empregada, né, digamos assim, Crescent Rieger, pediu demissão. Ela dizia que a fazenda era assombrada, que ela ouvia passos no sótão durante a noite, tinha a impressão que ela era observada quando ela estava sozinha lá, os objetos mudavam de lugar e tal. Então, meu bem, um belo dia ela falou, tô fora, pra mim chega, e certa foi ela, devo dizer. Bom, os meses se passaram, e aí no dia 31 de março de 1922, às 4h30 da tarde, mais ou menos, chegou a nova empregada lá, a Maria Baumgartner, de 45 anos. Quem levou a Maria lá foi a irmã dela, e essa foi a última vez que as 6 pessoas foram vistas com vida. A família Gruber e a empregada, no caso, né? Mas durante esses meses que antecederam os assassinatos, algumas coisas estranhas aconteceram em Hinterkaifeck. Teve esse lance do barulho no sótão, como eu falei, mas toda vez que alguém subia para investigar, não encontravam nada. Uma vez tentaram invadir o galpão de máquinas da fazenda. Uma vez, já em março, apareceu um jornal de Munique na fazenda, só que ninguém da família lia esse jornal lá. O molho de chaves da fazenda desapareceu. Um homem de bigode foi visto nos limites da fazenda, onde já começava a floresta, né? Porque a fazenda era toda cercada por uma floresta. E uma vez, durante o inverno, o pai viu um rastro de pegadas que vinha da floresta até a porta da casa. Mas não tinha rastro nenhum saindo da casa. E no dia 31 de março, a Maria chegou lá, né? No dia 1º de abril, sábado, a neta não foi para a escola. Ao que parece, eles estudavam aos sábados nessa época. Hoje em dia não é mais assim. Por volta de meio-dia do sábado, um vendedor de café foi até a fazenda, mas ninguém atendeu. Mas ele viu fumaça saindo da chaminé e pessoas viram fumaça saindo da chaminé nos outros dias também. No dia 2, domingo, a filha não foi para a missa e um cara foi até a fazenda comprar banha, mas ninguém abriu a porta. No dia 3, segunda-feira, o carteiro, Joseph Meyer, colocou o jornal na janela da cozinha, como ele sempre fazia. Ele depois disse que achou estranho, porque as crianças não estavam na cozinha e não tinha nenhuma movimentação na fazenda. Além disso, a porta da cozinha estava entreaberta, mas ele não ficou preocupado, porque eles poderiam estar em outra parte da fazenda, né? Então, era uma fazenda grande, então, enfim, né? Ele não se preocupou muito. No dia 4 de abril, terça-feira, o mecânico Albert Hoffman foi até a fazenda para consertar o motor de alguma máquina lá na fazenda. Eu também não sei dizer qual é a máquina e também não faz diferença nenhuma. Era para ele ter ido antes, né, lá, mas tinha tido uma tempestade naqueles últimos dias, então ele só acabou indo na terça-feira. Ele chamou na casa, mas ninguém atendeu.
mas ele escutou o cachorro latindo dentro da casa e as portas estavam trancadas. Ele pensou que talvez a família ainda estivesse dormindo e tal, então ele esperou por cerca de 1 hora, mais ou menos, sempre chamando nesse meio tempo. Ele ia lá, chamava e tal, ninguém atendia, ele esperava mais um pouquinho e isso durou tipo 1 hora. Como ele já tinha esperado muito tempo, né, já tinha esperado 1 hora por aí, ele decidiu, né, consertar o motor, porque ele sabia onde era a casa de máquinas e tal, então ele foi até lá para começar a consertar o motor e ele ficou lá por cerca de 4 horas e meia. E quando ele saiu de lá, da casa de máquinas, a porta da casa ainda estava trancada, mas agora o cachorro estava amarrado do lado de fora da casa. Então ele chamou lá mais uma vez, mas ninguém atendeu. Aí o Albert foi até a casa dos Schlittenbauer para deixar o recado para os Gruber, de que ele tinha estado na fazenda e que ele já tinha consertado o motor. O Lawrence, o vizinho, né, mandou o enteado e o filho dele até a fazenda, mas não encontraram ninguém lá e voltaram para casa. O Lawrence achou muito bizarro, né, porque ninguém via a família desde sexta-feira. A neta estava faltando à escola, a filha não tinha ido à missa, então ele resolveu chamar os outros vizinhos, o Michael Poole e o Jacob Siegel, e eles foram até Hinterkaifeck. Agora, o cachorro estava dentro de casa de novo e a porta do celeiro estava trancada, sendo que antes a porta estava aberta. Só que nenhuma das pessoas que passaram pela fazenda nesse final de semana, nesses dias, nenhuma delas tinham entrado no celeiro. Então, os homens, né, eles chamaram de novo na casa, mas ninguém atendeu. E aí eles resolveram entrar no celeiro. Eles arrombaram a porta e quando eles entraram, eles encontraram 4 corpos dentro do celeiro. Depois, o Lawrence entrou na casa sozinho e ele encontrou mais 2 corpos lá dentro. Quando eles descobriram os corpos, o Michael e o Jacob foram chamar a polícia e o Lawrence ficou sozinho na casa esperando a polícia chegar. A polícia foi até o local, a polícia da cidade, e o prefeito também foi até lá por volta das 6 horas da tarde. A polícia de Schrobenhausen só chegou quando já era noite e só então que eles isolaram a cena do crime. Nesse meio tempo, um monte de curiosos entraram e saíram do lugar, da fazenda, enfim. A polícia criminal, né, a perícia de Munique, foi chamada e só chegaram na fazenda no dia 5, quarta-feira, pela manhã. Naquela época, não se conhecia DNA, né? Então, tudo que você podia fazer era coletar digitais e tirar as fotos da cena do crime. Só que não coletaram nenhuma digital e só tiraram 5 fotos. 2 foram dentro do celeiro, uma foi no quarto da empregada, uma foi no quarto da filha e uma foi uma panorama, assim, né, da fazenda. Agora eu vou falar como eles foram encontrados, mas eu vou ser o menos gráfica possível. Mas é pesado, né, porque tinha crianças envolvidas, enfim. No celeiro foram encontrados o pai, a mãe, a filha e a neta. Acreditam que eles foram mortos lá dentro mesmo e eles não tinham marca de defesa. Ou seja, provavelmente eles foram pegos de surpresa e um de cada vez. Acreditam que a filha, a Victoria, tenha sido a primeira a ser morta, porque ela estava por baixo dos outros corpos. E ela estava de roupa do dia a dia, né? Uma roupa que ela usava durante o dia. Então, ela foi morta, depois foi jogada uma camada de feno por cima dela, depois foi a mãe, que também foi jogada uma camada de feno por cima, depois foi o pai, que estava de pijama, e por último foi a neta, que também estava de pijama. Depois foi jogado feno por cima de todos eles e uma porta foi colocada sobre os corpos. Depois o assassino, acreditam, né, que tenha sido uma pessoa só, entrou na casa
E matou a Maria no quarto dela e cobriu com um lençol. E por último, foi o neto, que ainda estava no carrinho de bebê, no quarto da mãe dele, né? No quarto da filha do Andrés, no caso. Provavelmente, ele já estava dormindo. E depois o assassino cobriu o carrinho com uma saia da própria Victoria. As autópsias foram realizadas nos dias 6 e 7, quinta e sexta-feira, em mesas improvisadas na fazenda mesmo. Todos foram mortos com uma espécie de picareta que tinha sumido do próprio celeiro, ou seja, o assassino não tinha planejado o assassinato. Ele não levou nenhuma arma para lá. A arma foi do próprio local, foi retirada do próprio local. Todos sofreram golpes na cabeça. A filha, a Victoria, foi a única que também tinha marca de estrangulamento. Então, eles acreditam que o assassino tenha tentado enforcar ela primeiro. Quando ele não conseguiu, ele usou a picareta que já estava lá dentro do celeiro mesmo. A neta, que essa é a pior parte para mim, a neta tinha chumaços do próprio cabelo preso nas mãos dela. Acreditam que ela tenha sido a única que não morreu instantaneamente e que ela tenha arrancado o próprio cabelo, devido à dor. No dia 8, sábado, os 6 foram enterrados sem as cabeças que foram retiradas para estudos. Hoje, poderiam fazer um DNA, né, um teste de DNA para identificar a paternidade do Joseph, sim, mas as cabeças foram perdidas. Como que se perde 6 cabeças, eu não sei. Foi concluído que o assassinato aconteceu na noite de sexta-feira, dia 31 de março, e o assassino permaneceu na casa até terça-feira, dia 4 de abril. Ele ficou vivendo na casa durante esses dias, cuidou dos animais da fazenda, que estavam todos alimentados, e ele até tirou leite das vacas da fazenda. O assassino estava na casa enquanto o mecânico estava lá consertando o motor na casa de máquinas. Em julho, entraram em um acordo para saber se as terras iriam para a família Gruber ou para a família Gabriel. Então, ficou resolvido que as terras iriam para a família Gruber, mas a família Gabriel compraria as terras por um valor reduzido. Então, o pai do Carl Gabriel, o sogro da Victoria, ficou com as terras e, em fevereiro de 1923, um ano depois dos assassinatos, ele demoliu todas as construções da fazenda. E foi só aí, quando estavam demolindo a casa, que encontraram a arma do crime escondida no assoalho do sótão. Também encontraram um canivete enferrujado lá no celeiro, mas não tem como dizer que esse canivete estava relacionado com o crime, né? Já a picareta estaria suja de sangue. O caso nunca foi resolvido, mas temos alguns suspeitos. Um nome, claro, que vem sempre à tona é o do já ia falar Gabriel, do Carl Gabriel, o marido da Victoria. Muitas pessoas acreditam que ele não tenha morrido na guerra e que ele tenha cometido os assassinatos depois que viu que a Victoria teve um filho com outro homem. Mas tem um Carl Gabriel enterrado em um cemitério na França, onde tem outros 25 mil soldados enterrados, né, que morreram na guerra. Então, oficialmente, ele tá morto e pode ser que ele morreu mesmo na guerra. A gente não tem como saber, né? Oficialmente tem lá. Também há quem acredite que o Lorenz tenha cometido os assassinatos porque a Victoria pretenderia pedir pensão alimentícia para o Joseph. Além disso, teria tido algumas contradições, quase que não sai, nos depoimentos dele, e ele entrou na casa com uma chave. Lembra que tinha sumido um molho de chave da fazenda? Então. E também pode ter sido uma outra pessoa aleatória, né? O caso foi arquivado em 1955
Em 2007, reinvestigaram o caso, mas não deu nenhum resultado oficial. Os policiais que participaram dessa investigação disseram que eles chegaram a um nome, mas que, como não tem como provar que essa pessoa é a culpada e ela já morreu, eles não vão trazer o nome a público por respeito aos descendentes vivos dessa pessoa. Aonde era a fazenda, foi montado um monumento em homenagem e nunca mais construíram nada lá. Então esse foi o caso de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Me conta aí o que você acha que aconteceu. Eu, sinceramente, não faço ideia. Eu gosto da teoria de que o marido não morreu na guerra, mas por que ele demoraria 8 anos pra voltar, né? Porque ele poderia ser, porque ele era um desertor, né? Ele poderia ser, não, ele era um desertor, então não sei. Eu gosto dessa teoria. No episódio de hoje, eu quero mandar um beijo especial pra Priscila Yabu. Eu espero que eu tenha falado certo seu nome. Que sempre me manda beijos do Japão. Então, beijos, gatona. Eu quero lembrar que o canal tá aberto para membros, porque eu quase sempre não sou monetizada, né? Tudo bom? Então, pra quem quiser e puder pingar um din-din, o link tá na descrição. E também tem um botãozinho de seja membro aí embaixo. Não, desse lado. Aí embaixo. Então, é isso. Um beijo e eu vejo vocês no próximo episódio.